Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar no atendimento de enfermagem a múltiplas vítimas ou em grandes catástrofes, tá? Eu vou ler aqui uma definição para vocês. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a catástrofe é um fenômeno ecológico súbito de magnitude suficiente para necessitar de ajuda externa. No atendimento pré-hospitalar, a catástrofe é aquela situação em que as necessidades de atendimento excedem os recursos materiais e humanos imediatamente disponíveis, havendo necessidade de medidas extraordinárias e coordenadas para se manter a qualidade básica ou mínima de atendimento. É um desequilíbrio entre os recursos disponíveis e os prescindíveis para o atendimento, de modo que quanto maior for o desequilíbrio, mais sérias serão as consequências às vítimas nesses eventos. Normalmente as catástrofes elas exigem ajuda externa. Vamos lá. Então, grandes catástrofes, conforme o conceito aqui da Organização Mundial de Saúde, são situações muito complexas, né? Em que a natureza ela tem uma resposta súbita ou através de algum erro humano, como as explosões de prédios, incêndios, acidentes automobilísticos que envolvem mais de 5 pessoas. Então, são situações complexas que normalmente, para atender a necessidade das pessoas que estão passando por essa situação, necessitaremos de ajuda. Então, uma rede de apoio, diversos profissionais, profissionais da enfermagem, médicos, enfermeiros, socorristas, bombeiros, porque a rede de apoio ela precisará ser muito intensa nesse sentido, porque são muitas pessoas envoltas num cenário complicado, um cenário complexo, e aí nós precisaremos estar atentos aí a essa colaboração. Então, são diversos profissionais que vão agir de um modo organizado, que eu vou ensinar para vocês, ou seja, há um protocolo de ações em situações como esta, que eu vou explicar, porque o profissional que atenderá, né, seja ele um socorrista, um profissional de enfermagem, um bombeiro que vai atuar numa situação tão complexa quanto essa, ele precisa ter aí o devido preparo, uma vez que essas ações elas têm uma ordem a serem cumpridas. Então, esses profissionais eles devem ser capacitados, eles devem ser profissionais extremamente racionais, equilibrados aí no sentido de saber quais serão as suas ações num cenário tão complicado. Normalmente desabamentos, enchentes, acidentes automobilísticos, incêndios. Então é um cenário muito complicado que vai demandar de nós profissionais uma ação imediata. O atendimento inicial será prestado naquele cenário, desde que seja cabível, desde que desde que haja possibilidades da gente realizar isso, tá? Os profissionais envoltos nesse cenário, eles têm que pensar também que a sua vida ela é muito importante, ou seja, eu jamais atenderei uma ocorrência, eu e minha equipe, quando aquele cenário me causar também algum tipo de risco, porque todas as vidas humanas precisam ser preservadas, né? A enfermagem ela rege por isso e as vidas dos profissionais também importam. Então, uma vez que aquele cenário ele precisa ser rapidamente, imediatamente estudado e procurar um plano para que seja prestada assistência de modo a também o profissional não correr risco de vida. Então, ele precisará atender ainda naquele cenário. Muitas vezes ele precisará arrumar uma estratégia para atender o paciente imediatamente, mas de modo a não colocar a sua vida em risco, tá? Então, pessoal, os acidentes com múltiplas vítimas, como eu disse para vocês, podem ser enchentes, podem ser terremotos, né? Aqui no nosso país nós não temos terremotos, mas podem ser, aqui no Brasil, principalmente as enchentes, tá? Desabamentos, incêndios. Em relação às enchentes, né, como nós falávamos, que é um dos mais característicos eventos, catástrofes naturais no nosso país, essas enchentes, o grande risco que pode trazer aos indivíduos é justamente o risco do afogamento, né? Principalmente crianças, jovens. E aí o que nós precisamos nos atentar? Nos atentar a remover essas pessoas desse cenário complicado, né?
E também o risco é muito grande aí para doenças infecto-contagiosas, justamente porque essa água advinda da enchente é muito contaminada, tá? Então, as catástrofes, elas também podem ser provocadas por trem, explosão, acidentes de materiais tóxicos, tá? No nosso país, gente, são muitas situações que podem elevar a esse tipo de acidente. Acidentes automobilísticos, como eu disse para vocês, explosões, vazamento de materiais radioativos. Vamos lá então, pessoal, como que nós vamos realizar o atendimento a essas vítimas? Nós faremos da seguinte forma, pessoal, haverá uma triagem, tá? Haverá uma triagem desses pacientes. E essa triagem, nós vamos separar os pacientes de acordo com as suas gravidades, tá? Por exemplo, um desabamento de um edifício. Você procura, você junto com a sua equipe, né, que seguirá os comandos adequados, irá procurar um local adequado para prestar assistência e vamos separar por lonas, né? Essas lonas, elas vão indicar o quê? A gravidade de cada quadro, de cada situação do paciente. Então, essa triagem, ela vai ser realizada muito rapidamente. Nós vamos avaliar o nível de consciência, isso é muito importante, tá? Gente, a avaliação do nível de consciência, ela é um cuidado essencial e primário a toda e qualquer situação um pouco mais complexa. Uma vez que eu avalio o nível de consciência do meu paciente, eu vou conseguir entender se ele estiver confuso ou inconsciente, o dano daquela situação será maior, porque não está tendo passagem de oxigênio suficiente, consecutivamente ele está confuso. Então nós temos que entender essa situação. Então nós vamos, primeiramente, né, eu vou falar como funciona cada lona. Primeiramente, nós vamos separar esses pacientes aí por lona, mas antes nós vamos fazer a seguinte avaliação: avaliar o nível de consciência do paciente, tá? Isso é fundamental. Depois que nós avaliamos o nível de consciência do paciente, né, se esse é um paciente que está consciente, que teve pequenas lesões, ele vai para a lona verde ou cartão verde, tá? Onde são pacientes que presenciaram aquela situação catastrófica, que podem até antes do socorro chegar a ter ajudado aqueles que estavam mais debilitados, são pessoas que estão muito assustadas nesse cenário, que poderão até desenvolver o estresse pós-traumático, mas fisicamente e psicologicamente falando, assim, no sentido de nível de consciência, eles estão bem, né? Então você faz a avaliação do nível de consciência dessa pessoa, você vê que as lesões foram mais superficiais, como pequenos arranhões, como algumas escoriações. Aí esses pacientes vão para a lona verde, tá? Pacientes que têm lesões um pouco mais complexas, como alguns tipos de escoriações, algumas hemorragias um pouco mais intensas, tá? Mas mantém ainda um nível de consciência, eles vão para a lona amarela. Eu deixei detalhado para vocês os diagnósticos que vão corresponder com as lonas. Pacientes graves que estão em situação de choque, que estão confusos ou que estão inconscientes ou que apresentam grandes fraturas e não conseguem a deambulação, eles ficam na lona vermelha, são pacientes graves. E ainda temos a lona preta, que são os pacientes que já vieram a óbito, tá? Porque o grande objetivo em situações catastróficas é atender o maior número de vítimas possíveis. Então, a gente vê aqueles pacientes que têm batimentos cardíacos menores do que 30 por minuto, a gente já pode considerá-la como paciente, como uma pessoa, uma vítima já que vai ir para a lona preta. Então, quanto a rotatividade é que ela precisa ser no sentido de salvar o maior número de vítimas possíveis, é grande o objetivo, tá? Então, pessoal, nós vamos avaliar o nível de consciência desse paciente, nós vamos verificar aí a questão dos seus batimentos cardíacos, se ele está tendo ali a circulação, a perfusão, né, de sangue adequada, se ele está recebendo o sangue adequadamente. Vamos também promover a questão do controle da abertura das vias aéreas, isso é muito importante. Os pacientes, principalmente os mais graves, a gente vai preservar a cervical para evitar lesões maiores. Então,
nós temos de ter um atendimento muito preciso, no sentido de sermos muito práticos aqui na avaliação desse contexto, tá? Então, avaliar o nível de consciência do paciente, avaliar os seus batimentos cardíacos, a frequência cardíaca e respiratória, manter uma boa perfusão de oxigenação, de modo a facilitar a respiração do paciente, mantendo a permeabilidade das vias aéreas, funcionando de repente alguma medicação, algum soro para garantir a circulação desse paciente, para que o volume não caia muito em decorrência de hipotensão, né, de batimentos cardíacos mais fracos, e sempre ter essa organização. Eu até deixei uma figura para vocês, serão colocadas essas lonas que nos darão a entender a gravidade de cada paciente, tá? Esses pacientes da lona vermelha, que são os mais graves, eles tendem a ser transferidos ali ou para um centro cirúrgico, né, para cirurgias emergenciais, e também para UTIs, para que sejam melhor amparados esses pacientes, tá? Mas o profissional que vai atender aí a essas ocorrências complexas, ele precisa entender que aquele cenário, ele não pode causar probabilidade de riscos a ele e a sua equipe. Nós vamos àquele cenário quando houver condições para prestarmos assistência ali, porque senão, ao invés de 10 vítimas, teremos 15, aquelas que já estão nessa situação, mas os profissionais que foram atendê-los. Então, essa organização, essas ações protocoladas, né, todas elas têm uma ação, isso é muito importante. Então, os profissionais que trabalharão em atendimento pré-hospitalar, em APH, nessas situações, os socorristas, eles precisam ter a devida capacitação, porque suas ações elas precisam ser minuciosamente regradas, tem toda uma ordem, tem todo um protocolo a ser seguido, ou seja, o profissional, ele vai chegar nesse cenário, ele tem que agir de acordo com estas ações, avaliar o paciente, já encaminhá-lo à lona, de um modo muito prático, para que assim sejam salvos números maiores, né? É grande esse objetivo. Quanto maior o número de pessoas nós salvarmos, maior foi o sucesso da nossa ação enquanto profissionais de saúde. Então, muita praticidade, muita atenção dentro desse contexto. Um atendimento de múltiplas vítimas, dependendo da configuração do ambiente, nós já podemos considerar uma catástrofe, como um acidente de carro, por exemplo, no qual envolve mais de 5 vítimas, conceituamos como uma situação catastrófica, difícil, né, para o nosso atendimento, de complexidade grande. Então, pessoal, para que um contexto ele seja caracterizado aí como de múltiplas vítimas, precisam estar envoltas nessa situação 5 pessoas, tá? Um acidente ele será caracterizado como um acidente de múltiplas vítimas quando 5 pessoas estiverem envolvidas dentro desse cenário. E o grande objetivo aqui é claro, né, garantir a qualidade e eficácia do atendimento, mas mais do que isso, salvar o maior número de vidas possíveis, tá? Então é muito importante que também haja essa comunicação entre os profissionais do Corpo de Bombeiros, entre os socorristas, os profissionais da enfermagem, pois todos trabalharão dentro desse contexto, tá? A fim de garantir os bombeiros, principalmente na questão do ambiente, do cenário em que nós da saúde vamos atender. Então é muito importante que haja essa comunicação e essa interação ao bem-estar desses pacientes que mais precisam, tá? Então essa triagem, gente, ela é fundamental para que nós possamos garantir ali o sucesso da operação, tá? Então, essa avaliação. Então, pacientes da lona, vamos lá. Lona verde com certeza, perguntas de prova. Lona verde são aqueles pacientes, são aquelas vítimas, melhor dizendo, tá? São vítimas que conseguem deambular, mantêm o seu nível de consciência, estão com pequenas escoriações, até ajudaram nesse cenário, mas de alguma forma também precisam ir para essa triagem para que a gente organize melhor. Então, pacientes da lona verde, vítimas da lona verde. Lona verde, amarela, eles possuem aí algum tipo de fratura, deambulação prejudicada,
tá? Eles ainda estão conscientes, por isso que é importante a avaliação do nível de consciência, tá? A respiração, seus sinais vitais, eles até se mantêm estáveis, mas eles precisam de um aparato maior justamente porque sofreram fraturas, lesões mais significativas que podem gerar, podem ser fonte de uma porta de entrada para futuras contaminações. Então, esses pacientes, essas vítimas vão para a lona amarela. A lona vermelha são aqueles pacientes que estão, aquelas vítimas ou pacientes que estão numa condição muito grave, que são aqueles que precisarão ser removidos de modo muito rápido para unidades hospitalares para receber um atendimento ou uma cirurgia emergencial ou de repente ter um aparato ali na UTI. São pacientes que estão com depressão respiratória, batimentos cardíacos abaixo ali do esperado, a frequência cardíaca também está alterada, são pacientes com nível de consciência rebaixado, são pacientes que estão sofrendo com a hemorragia, são pacientes que podem estar indo ao quadro ali de hipotermia e vamos precisar monitorá-lo de modo mais eficaz, vamos precisar reverter essas intercorrências, tá? Então, esse paciente precisará ir ali a uma unidade, ser removido o quanto antes para ter um aparato maior de equipamentos, de todo esse monitoramento, tá? Os pacientes, as vítimas, melhor dizendo, da lona preta são aqueles pacientes que já vieram a óbito. Por quê, gente? Pode parecer um pouco até grosseiro falar, mas esses pacientes nós não poderemos, no caso que eu disse para vocês da eficácia, nós não poderemos ficar muito tempo ali com o paciente quando a gente perceber que ele não terá condição de evoluir. Então, por isso que segue-se ali o protocolo, tá? Então, pacientes com menos de 30 batimentos cardíacos por minuto, você faz de repente 2 vezes o procedimento da RCP. Se esse paciente não responde, é a lona preta, infelizmente, né, gente? Porque maior número de vítimas a ser salvos aí. No caso, é o grande objetivo do atendimento a múltiplas vítimas, do atendimento em grandes catástrofes. Tá bom, pessoal? Vamos dar continuidade lá no fórum. Muito obrigada!